Oiê, sejam bem-vindos à nossa salinha de aula virtual e aproveitem esse conteúdo até o final. Prometo que não irão se arrepender, ok? Então, pessoal, nosso gênero de hoje que iremos tratar, romance. E aí, o que vocês imaginam por romance? Aqui eu coloquei no nosso título, romance, uma história bem comprida. Será que já dá para saber o que é romance? E aí? Será que vocês pensam, quando escutam a palavra romance, pensam assim como Chaves? Com esse olhar todo apaixonado, pensam logo em histórias de amor? Será? Então, se eu contar pra vocês que essa ideia que a gente pensa logo, romance é uma história de amor, é uma ideia imprecisa. Sabe por quê? Porque a gente está levando em conta apenas o assunto, certo? E o que devemos levar em conta? Romance é a forma do texto, ok? Vamos para a definição de romance. E nunca mais, eu tenho certeza que nunca mais vocês irão confundir e quando escutarem alguém falar romance, não vão pensar apenas em uma história de amor, porque não se limita a isto, é a forma do texto. Vamos lá. Romance é um gênero. Então, na verdade, o que é romance na esfera literária, certo? Por quê? Romance, gente, é um gênero literário que faz parte da literatura. Por isso que tem uma linguagem mais criativa, sabe? Tem uma preocupação maior por parte dos autores na hora da escrita. Romance é um gênero literário que apresenta acontecimentos fictícios, tá? Organizados em uma sequência temporal quase sempre longa, que não é necessariamente narrada em ordem psicológica. Tudo bem? Então, pessoal, quando nós falamos em romance, estamos falando de um texto maior, de um texto mais longo. E, por ser longo, ele traz um aprofundamento maior da trama, dos personagens, ok? E é isso que diferencia esse gênero textual do gênero... o gênero literário do gênero conto, ok? O gênero romance, ele é mais longo do que um conto. Um conto você termina em um dia, não é isso? E não tem a riqueza de detalhes que o romance traz. Por quê? Por conta de ser maior, o romance se divide em capítulos e esses capítulos trazem detalhadamente a história, de maneira bem detalhada, na verdade. Ok? Vamos seguir. Características do gênero romance. Como toda narrativa, o romance também apresenta enredo, que são as ações, o narrador, aquele que conta a história. Nós temos os personagens também, e o romance também apresenta tempo e espaço, ok? Quando e onde acontece a história. Então, o que vocês entendem por? Na verdade, deixa eu só arrumar aqui. Erros de digitação. Por 2 pontos. O que vocês entendem Ok, o que vocês entendem por romântico, realista e moderno, tá? Então, bem que eu queria que vocês me respondessem, né? Mas, eu estou escutando alguém. Só diminua o grito que eu quero escutar. Entendi. Então, vamos lá. Romance, que é a forma do texto. Esses textos podem ser românticos, podem trazer um caráter realista, podem trazer um caráter moderno também, ok? E os romances românticos, eles trazem aqueles ideais cavalheirescos, heróicos, a idealização da mulher também, como um ser divinal, certo? Já os romances realistas, eles trazem à tona críticas sociais, tá? Como, por exemplo, o adultério, padres que se relacionam sentimentalmente com uma mulher, ok?
Os romances modernos, eles trazem uma visão mais ampla, uma visão revolucionária, tá? E além disso, também trazem críticas sociais mais fortes, ok? Para comprovar que vocês entenderam, analisem comigo. Venham comigo, chega mais perto. Ok, gostei, fica bem aí. Muitas novelas apresentadas na televisão têm sido adaptadas de romances. Vocês sabiam disso? Eu creio que sim, né? Muitas novelas, gente, é incrível como os diretores de novela se inspiram, né, nas obras literárias. Nós temos romance urbano, que eu coloquei aqui como exemplo de novelas que foram inspiradas em romance urbano. Romance sertanejo regionalista. Nós temos romance histórico, o romance indianista também. Pessoal, eu não coloquei mais, coloquei só esses, tudo bem. E eu vou trazer para vocês, cada um eu vou trazer uma obra literária que se transformou em uma novela, tá? Romance urbano, por exemplo, nós temos A Moreninha, tá? De Joaquim Manuel de Macedo. Essa obra literária, pessoal, ela traz... Primeiro eu vou contar um pouquinho da narrativa e depois eu vou dizer o que ela traz para nós como obra, certo? O contexto. Inicialmente a narrativa começa com 4 amigos, todos eles estudantes de medicina. É o fraco, hein? São os fracos, na verdade. E aí, eles, em um feriado de Santana, um deles, o Felipe, ele convida os demais, tá, para ir passar o feriado na casa da avó dele, que é numa ilha próxima ao Rio de Janeiro. Tudo bem? E aí eles vão, né, todos concordam, mas antes de ir, né, ele conversa com outro amigo dele, que é um dos outros 3, que é o Augusto. E aí eles começam a conversar e o Felipe vai e diz: Augusto, eu tenho certeza que você vai se apaixonar por uma prima minha lá. Então, o Augusto nega de maneira nenhuma, né? Porque o Augusto é aquele típico homem que não se apega, tá? Não se apega por uma menina por mais de 3 dias. Aí 3 dias já larga. E aí o Augusto falava para os amigos que... eu não sou mentiroso, eu não fico enganando as meninas como vocês fazem, dizem que estão apaixonados. Eu digo logo que não quero, ele é desse tipo. E aí eles, bom, então vamos fazer uma aposta. Essa aposta, pessoal, ela era mais ou menos isso. Se o Augusto se apaixonasse por uma garota por vários dias, e aí ele teria que escrever um romance sobre sua própria história. E aconteceria o mesmo. Se acontecesse com o Felipe, ele também escreveria um romance contando sua própria história de amor. E aí, esse é o romance, A Moreninha. Basicamente isso, tá? O romance urbano, ele trata da sociedade das grandes cidades, ok? O que esse romance traz para nós? A cultura, por exemplo... como eram as conquistas da época, né? Trazem características de como eram a sociedade da elite carioca. Nós temos aí os personagens estudantes de medicina, não é? Trazem também os bailes, né? Como eles viviam, o feriado de Santana, que era muito conhecido, na verdade. Então, traz esses aspectos mesmo da sociedade das grandes cidades. Tudo bem? Nós temos o romance sertanejo regionalista. Esse aqui eu trago para vocês a história da escrava Isaura. Essa obra, pessoal, que eu não conheço alguém que não tenha assistido, porque é igual a novela da Usurpadora no SBT. Todo mundo já viu e sempre tem, né, reprise. Então, a escrava Isaura, para quem não conhece... era uma escrava branca, muito bonita, que foi criada por uma família rica, tá? E a matriarca da família protegia muito ela, né? Cuidava muito bem dela. Mas quando a matriarca faleceu, o filho da família, que era o Leôncio, se apaixonou por ela
mas ela não correspondia e ele, por raiva e ciúmes, começou a torturar ela, até que ela fugiu, tá? E conheceu o Álvaro, o grande amor da vida dela. Os dois se apaixonaram e o Álvaro depois descobriu que ela era uma escrava fugitiva, lutou pela liberdade dela, até que comprou, né, a alforria dela, e aí tiveram um final feliz. Então, os romances regionalistas, eles trazem aspectos da vida da sociedade que vive longe das grandes cidades, né? Mostra como é a cultura daquela região, né? E esse romance, ele traz também aspectos da escravidão, para a gente conhecer essa luta que perdurou 300 anos de escravidão aqui no Brasil, tá? Romance histórico. Escravizaura é do... O autor dessa obra é o... Se eu não me engano, Bernardo Guimarães, ok? Romance histórico, eu trago pra vocês assim, A Moça, tá? Quem aí também não assistiu Sim a Moça? Sim a Moça era uma jovem, filha de um coronel, e esse coronel era muito importante, tá? Na cidade. E ela se apaixona por um recém-chegado à capital, um recém-advogado, tá? Que ele foi para a capital estudar, né, direito. E aí, um detalhe interessante, esse advogado usava máscaras, né? E para que essa máscara? Para libertar escravos. Mas ela não sabia desse detalhe, né? Assim a moça. Então, pensem aí, um pai conservador, o pai da assim a moça, e o cara que ela estava apaixonada, um militante abolicionista. Entenderam? Esse romance histórico, pessoal, ele traz... o romance é uma narrativa de ficção, mas traz aspectos da história. Esse romance, Sim a Moça, ele é meio que uma referência histórica, tá? Porque ele vai tratar também não só da abolição, da luta abolicionista, mas vai trazer também a transição do café na época, né? A economia do café. A transição de quê? Da mão de obra. Que no início a mão de obra era escrava. E aí depois vieram imigrantes para substituí-los, ok? Nós temos o romance indianista também. Eu trago para vocês o Guarani, de José de Alencar, ok? O Guarani, gente, tem como personagem principal o Peri, que é um índio, tá? E esses romances indianistas, normalmente, eles trazem esse caráter nacionalista, de exaltação da pátria, e tem o índio como o herói nacional. Tudo bem? Então, o José de Alencar, ele traz uma valorização na sua obra a respeito do índio, da natureza, das florestas, dos rios, da nossa riqueza pertencente ao Brasil, tá? O Peri, gente, ele era um índio, como eu falei, que tinha relação com os brancos europeus, tá? Mas uma relação harmônica. E era muito fiel aos seus amigos brancos. Então, aqui vai tratar dessa relação, né, entre colonizado e colonizador, certo? E é uma obra muito interessante. Leiam, não deixem de ler, tá? Vamos seguir. É hora de testar os seus conhecimentos. Então, pessoal, eu vou passar para vocês no grupo a página da leitura que eu quero que vocês façam. É um romance que tem no livro de vocês de linguagem. Depois da leitura desse romance, desse texto, eu quero que vocês respondam a este questionário, tá? Escrevam no caderno para que fique bem organizado. Só escrever, são 4 perguntinhas, tá? Sobre o romance que vocês irão ler, ok? Espero as respostas de vocês.
Também espero que vocês tenham compreendido e tenha ficado claro que romance é a forma do texto e que esse texto pode ser romântico, pode ser realista, pode ser urbano, pode ser regionalista, enfim, podem tratar dessas ideias, ok? Mas o romance, o gênero, é a forma do texto, um texto mais longo, tudo bem? Então, beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau!